O Salmo de número 17. Como são 15 versículos, obrigatoriamente não vou ler os 15 versículos. Primeiro, porque a homilética, nos aconselha a não fazer uma leitura muito extensa. Segundo os mais entendidos, se torna cansativa e não tem como se assimilar todo. Como diz o meu professor de homilética, pastor Antônio Sérgio, se evita fazer uma leitura extensa. Por isso que nós vamos apenas ler o primeiro versículo, o terceiro, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 15. São apenas 7 versículos de uma totalidade de 15. Diz assim o texto sagrado: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Versículo 3: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Versículo 6: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Versículo 7: faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confia, dos que se levanta contra a tua destra. Versículo 8: guarda-me como menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Versículo 9: dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. E o último versículo, versículo 15: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17 é o salmo que nós vamos utilizar como base para a nossa reflexão nessa noite. É um dos salmos de angústia. Os irmãos sabem que os salmos, os seus 150 salmos, são, na sua maioria, assuntos distintos. Nós temos salmo de angústia, como eu disse, nós temos salmos de instrução, nós temos salmos de ações de graça, nós temos salmos de louvor, nós temos salmos de confissão, nós temos salmos de confiança, nós temos salmos de aspiração, nós temos salmos de oração de angústia, nós temos salmos messiânicos, nós temos salmos didáticos. Este salmo em especial está numa classificação de salmo de angústia. Os irmãos sabem que os salmos, os 150 salmos cobrem pelo menos um período de 900 anos. O primeiro salmo escrito foi por Moisés, possivelmente no deserto. O último salmo escrito possivelmente foi Esdras, que é o salmo 147, quando ele escreveu voltando do cativeiro da Babilônia. Então nós temos aí 900 anos de história. E os salmos em si têm as suas particularidades, e é um desafio a cada domingo meditar com os irmãos, porque a beleza dos salmos é aquilo que nós chamamos de pano de fundo, o que levou ao salmista escrever isso. Se você ler os 15 versículos, possivelmente vem logo na curiosidade, quando foi que Davi escreveu esse salmo? É um salmo de Davi, porque Davi escreveu 73 salmos, Moisés escreveu 1, Salomão escreveu 2, Jedutum escreveu 1, Etã escreveu 1, Emã escreveu 1, os filhos de Asaf escreveram 9, os filhos de Coré escreveram 11, mas nós temos aí 51 salmos anônimos, onde não se sabe a autoria. Este se sabe a autoria, foi Davi. Quando se identifica, talvez se torna mais fácil saber qual período da vida de Davi foi escrito esse salmo. Por quê, pastor? Porque Davi, se você ler a história, em 70 anos, desde a sua separação, ou a sua coroação, não digo assim, mas a sua unção como rei, quando Samuel chegou na casa de Jessé e separou ele como rei, até o seu momento final, quando deu as últimas instruções a seu filho Salomão para a construção do templo. Quando a gente olha, a pergunta que não quer calar:
Quando foi que esse Salmo 17 foi escrito? Aí vem logo no nosso imaginário. Davi escreveu muitos salmos no Monte das Oliveiras. Davi escreveu alguns salmos na caverna de Adulão. Davi escreveu alguns salmos no deserto. Davi escreveu alguns salmos no seu palácio. Davi escreveu alguns salmos no seu trono. Mas esse salmo específico, que é de angústia, possivelmente não foi no trono, possivelmente não foi no palácio, possivelmente... Aí vem aquilo que a gente começa a investigar. Este salmo aqui foi na caverna de Adulão. E aí é interessante, sabe por quê? Porque para nós entendermos, nós temos que fazer uma trajetória até nós identificarmos exclusivamente quando ele escreveu. E aí eu quero lhe convidar, né, para paralelo a isso, nós irmos lá para 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Embora são muitos capítulos, mas nós não vamos utilizar de todo o capítulo, apenas pensar alguns versículos para que você possa entender todo o pano de fundo. Porque se você não encontrar ou não entender a história que está por trás deste salmo, você não vai entender a beleza da escrita, a beleza do poema, o porquê que Davi escreveu. E aí eu gostaria primeiro de dar um tema a este salmo, e o tema mais apropriado, depois de ler, depois de pesquisar, depois de separar, depois de que arrumar as ideias, foi pedido a Deus por justiça. Interessante, né? Já notaram que todos os casos que nós ouvimos na rádio, televisão ou só qualquer meio de comunicação, normalmente familiares ou parentes ou algo parecido, diante de um fato, a primeira coisa que eles pedem é o quê? Eu quero justiça. Talvez eles não sabem o teor, o porquê disso. E aí você vê as coisas mais esdrúxulas possível. Até o traficante, ou até aquele que se envolveu muitas vezes no assalto, e muitas vezes como assaltante ele morre, muitas vezes se perguntar até pelos familiares, ele diz assim, eu quero justiça. Espera ainda, que justiça é essa? A justiça que nós estamos falando não é a justiça humana, mas é a justiça divina. E Davi se dirige a Deus pedindo por justiça, e você encontra de maneira bem clara, e é por isso que eu quero que você me acompanhe no raciocínio lógico. Vamos lá para o capítulo 22, versículo 1 e 2. Esse daí é o último versículo do lugar onde Davi estava a escrever salmo. Nós vamos chegar aí, mas eu quero que você leia comigo, para que você possa entender e já começar a entender. Diz assim o texto, esse é o momento que Davi escreveu salmo. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. Pois bem, identificamos o local, identificamos o momento que Davi escreveu. Mas vamos voltar um pouquinho na história para nós chegarmos neste ponto crucial, na caverna de Adulão. Vamos voltar para o capítulo 16. E aí nós começamos a entender algumas coisas. Quando começou todo esse desenrolar? Porque quando Davi escreveu na caverna de Adulão, Davi estava fugindo de alguém que se tornou seu inimigo, que se tornou seu algoz, que se tornou aquela pessoa que colocou no seu coração e que por 21 vezes tentou matá-lo. Aquela pessoa que odiava Davi e queria lhe ver morto. Mas no princípio não foi assim. Era uma pessoa que amava Davi, que respeitava Davi. Capítulo 16, versículo 21. Olha o que o texto nos diz. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Qual é o texto que você encontra aí? Qual é a frase? Qual é a palavra? E o que? E o amou muito. Notou? E o amou muito. E foi seu pajem de armas. O que é que nós entendemos? Nem sempre as coisas foram ruins entre Saul e Davi. Mesmo Saul tentou matar 21 vezes Davi, mas no princípio não foi assim. Nos primeiros dias não foi assim. Então, se você olhar, houve épocas que Saul e Davi se amavam.
se respeitavam, se admiravam. Mas houve época que Saul se regozijou com a vitória de Davi. Vamos pular um pouquinho lá para o capítulo 19, versículo 4 e 5, para que você possa entender o raciocínio. Fui para o capítulo 16, agora para o capítulo 19, primeiro para o capítulo 22, mas capítulo 19, versículo 4 e 5 diz assim: Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muitos bons. Versículo 5: Porque expôs a sua vida e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Vou repetir só esta palavra para que você possa entender. Tu mesmo viste, é Jonas falando e relembrando a Saul. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Notou que as coisas eram boas? Notou que eles viviam amigavelmente? Notou que eles se respeitavam? Notou que em dados momentos o próprio Saul, que estava sendo aplacado, que estava sendo perseguido, que estava sendo possuído por um espírito atribulado, foi convidado quem? A Davi, para poder amenizar aquele sofrimento. Se você olhar no capítulo 16, versículo 22, diz assim, Então Saul mandou dizer a Jessé, pai de Davi: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Versículo 23, e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Apesar, irmãos, deste início, Saul ter amado Davi, logo ele se tornou, sabe o que? Um homem ciumento. E aí nós temos que relembrar, sabe por quê? Porque Saul chegou a tal ponto que não suportava mais ouvir as canções que eram feitas em louvor a Davi. Quem é que não lembra quando as mulheres cantavam a respeito de Davi? Vamos lá para o capítulo 18, versículos 7 e 8. Sabe o que é que diz o texto? E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Versículo 8: Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? As coisas começaram, digo o quê? A ficar mal. O ciúme começou agora a tomar conta da vida de Saul. Mas se você olhar, irmãos, nem sobre o profundo amor e afeição demonstrado a ele por sua própria família. Por quê? Porque nós temos o Jonatas, que amava Davi, nós temos Mical, que era filho de Saul, que amava Davi. Quando você olha no capítulo 18, versículo 30, diz bem claro: E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito mais estimado. Era uma época dolorosa, irmãos, de separação. Por quê, pastor? Davi teve que separar de sua esposa, Davi teve que separar dos seus empregados, Davi teve que separar como empregado de Saul, e também do seu estimado amigo Jonatas, porque em dado momento Saul desejou e disse: vou matá-lo. Já tentei de todas as maneiras possíveis, tentei com Jonatas, não deu certo, tentei com Mical, não deu certo, tentei com os meus servos, não deu certo, tentei com meus soldados, não deu certo, e agora eu vou para a última instância. 21 vezes Saul tentou matar. E aí, o que acontece, irmãos? Davi foge de Saul. Diz o texto sagrado, se você pular lá para o capítulo 21, a partir do primeiro versículo, diz que Davi foge para Nob, vai visitar Nob porque estava com fome. Estava ele com 400 homens, e encontra quem? Encontra o sacerdote Aimeleque, tremendo, um texto tremendo. No capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu enquanto Davi disse: Por que vem só e ninguém contigo? Se você olhar no versículo 3 e 4, Davi expõe para ele: O que é que tu tens nas mãos? Olha, eu estou com fome. Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Respondeu o sacerdote a Davi, versículo 4, e disse: Não tenho um pão comum,
a minha mão. Porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstivessem das mulheres. Se você olhar, Aimeleque agora colocou uma posição para Davi. Olha, Davi, a única coisa que eu tenho é o pão da preposição, o pão que é destinado aos sacerdotes. Mas Davi ainda pede algo mais, pede uma arma. E aí Aimeleque diz o que? Eu só tenho aí a espada de Golias, aquele herói que tu matou. Se você reparar bem, no capítulo 21, versículo 8, assim, ó: e disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou uma espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Versículo 9: e disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui em volta, num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dai-me. Davi teve esse relato com Aimeleque. Mas aí, irmãos, infelizmente, o que aconteceu? Tinha um curioso, tinha alguém sagaz, tinha alguém diabólico, tinha alguém que estava ali a observar. Quem era? Doeg. Se você observar, no capítulo 21, versículo 7, diz que Doeg estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Se você pular para o versículo 29, capítulo 22, versículo 9, se você olhar, então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e Aimeleque, filho de Aidube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Isso já foi a fofoca de Doeg com Saul. E aí o que é que Saul faz, irmãos? Ao ouvir aquilo de Doeg: vou lá tirar satisfação com Aimeleque, vou lá agora fazer aquilo que está no meu coração. Se o coração de Saul era mau, se o coração de Saul era terrível, se o coração de Saul era maligno, ele desejou toda a vida matar a Davi, e agora ele estava perseguindo aqueles que de alguma forma ajudaram Davi. Aimeleque forneceu pão, Aimeleque deu a espada de Golias. E aí Saul foi com um exército na cidade de Nob. Chegando lá, irmãos, capítulo 22, versículo 18, sabe o que é que diz assim? Então disse o rei a Doeg: vira-te, arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Também a Nob, cidade dos sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Você já imaginou, irmãos? Chegar lá, Doeg juntamente com o exército de Saul, e matar 85 sacerdotes. Não somente isso, mas os filhos dos sacerdotes. Não somente isso, mas as esposas sacerdotes. Não somente isso, muitos moradores de Nob, jumento, bois, ovelhas. Mas aí, irmãos, o cerco apertou para Davi. Davi fugiu de Nob, e diga para onde foi? Para Gate. E Gate era o quê? A cidade dos filisteus. E quem morava em Gate, quando estava vivo, era Golias. E agora tinha Aquis, rei de Gate. Agora, você já imaginou? Davi foge de Jerusalém, Davi chega em Nob, Davi agora fugiu de Nob, a destruição chegou em Nob em virtude de Davi, e Davi chega agora em Gate, fugindo de Saul. Você sai do inimigo para ir para a mão de outro inimigo. Você já imaginou que situação? E quando ele chega ali na porta de Gate, se você olhar no capítulo 21, do versículo 10 em diante, diz assim o texto: e Davi levantou-se e fugiu naquele dia diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Versículo 11: porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava dele nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Olha a reação de Davi, irmãos. Versículo 12: e Davi considerou essas palavras, o que, irmãos? No seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Ou seja, ele chega em Gate, os anciões, os maiorais daquela cidade, segura Davi e reconheceu: foi esse daqui que matou o nosso herói,
Foi esse daqui que matou o nosso super-herói. Foi esse daqui que nos envergonhou. Até hoje nós ouvimos falar dele. Veio de mão beijada. Sabe o que, é que o texto nos diz? Que eles pegaram Davi e levaram para mostrar, diga quem? Aquis. Aquis, encontramos o homem. Veio aqui como um presente. Veio aqui como uma dádiva. Veio aqui como algo extraordinário. Ninguém nunca imaginou nós pegarmos Davi desarmado, nós pegarmos Davi fugindo do seu inimigo, e agora chegou em nossas mãos. Você sabe qual a reação de Davi, irmãos? Davi começou a babar, começou a soltar saliva, diz que melava a barba toda, começou com as unhas a arranhar os portões da cidade. Se fez, diga de quê? De doido, de louco. Se você olhar bem claro, no versículo 3, assim, por isso se contrafez diante dos seus olhos, e fez como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Sabe qual foi a reação de Aquis ao ver aquele homem com a barba cheia de saliva, possivelmente as unhas já, como é que chama? Ferida, sangue escorrendo? Aquis diz: já não basta tanto doido nessa cidade? Minha porta está cheia, a cidade está cheia, e vocês trazem mais um doido. Manda embora daqui, manda, foge. Providência de quem, irmãos? Se você olhar no versículo 14, assim, então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vês que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Versículo 15: falta-me a mim doidos, para que trouxesse a este, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Agora imagine só, irmãos, Davi sai dali, e sabe para onde vai? Aí é onde chega no texto que nós lemos, para a caverna de Adulão. Nós começamos agora a descobrir o momento que Davi escreveu este salmo, o Salmo 17. Aí sim, você volta para aquele texto que nós lemos no princípio. Lembra quem foi lá no final e agora voltou? Eu espero que você seguiu o raciocínio. Capítulo 22, versículo 1 e 2, que nós já lemos aqui esta noite. Diz assim o texto: então Davi se retirou dali. De onde? De Gate, e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e era com ele os 400 homens. E aí começa agora a exposição do Salmo 17. Aí agora é que começa a nossa reflexão. Eu só fiz o pano de fundo para que você possa entender. E a beleza desse salmo, sabe por quê? Porque é um pedido a Deus por justiça. É Davi agora vendo a situação, já que ele fugiu de Saul e chegou num momento crítico. E se você olhar no versículo 1 e 2, o salmista pede a Deus de maneira clara um julgamento justo para a sua causa. O que é que ele diz? Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dai ouvido às minhas orações, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Irmãos, quando Davi pergunta ou pede, diz assim, ouve-me, Senhor, nós pelo menos conseguimos aqui, irmãos, enumerar 8 pedidos de Davi a Deus. Já que você está seguindo um raciocínio, o primeiro pedido está no versículo 1. Sabe o que é que Davi diz? Ouve-me, Senhor. Esse é o primeiro pedido, porque ele tinha plena certeza que Deus lhe ouvia. Mas ele faz um pedido porque era alguém que estava angustiado, era alguém que estava numa caverna, era alguém que estava fugindo da morte, fugindo do seu opressor, fugindo do seu inimigo. E ele diz: ouve-me, Senhor. Segundo pedido, no mesmo versículo, atende o que, irmãos? Ao meu clamor. Quando ele disse ouve-me, Senhor, ele diz atende ao meu clamor. Ele estava dizendo bem claro: eu sei que tu atende, mas eu te peço. O terceiro pedido é: dá ouvidos à minha oração. No versículo 1 nós encontramos aí pelo menos 3 pedidos. Se nós pularmos para o versículo 2, irmãos, nós encontramos mais 2 pedidos. E qual é, pastor? Saia o que? A minha sentença. Está dizendo o que, Senhor? Tu és um Senhor justo, tu és um juiz justo. Eu quero justiça da tua parte. Sai a minha sentença.
E ainda encontra-se o quinto pedido de Davi: atende ou atenda os teus olhos à razão. Já que eu me comprometi a falar de 8 pedidos de Davi, vamos pular para o versículo 5, e nós encontramos o 6º pedido de Davi. E qual é? Dirige os meus passos onde? Nos teus caminhos. Ele está dizendo o quê? Eu fui para Nob, lá aconteceu uma tragédia, toda uma nação, toda uma cidade foi dizimada por minha causa. 85 sacerdotes morreram por minha causa, os teus filhos morreram por minha causa. Senhor, dirige os meus passos. Dirige os meus passos nos teus caminhos. 7º pedido. Vamos pular para o versículo 6. Eu que? Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Aí vem o 7º pedido, ó: inclina para mim os teus ouvidos. Eu acho lindo, irmãos, esta frase, sabia? Inclina para mim. É quando um adulto quer ouvir uma criança. E o que ele faz, irmãos? Ele se inclina. Quando ele se inclina, está demonstrando o quê? Cuidado e respeito. E Davi diz para Deus: inclina-se para mim os teus ouvidos. E aí vem o último pedido, que ele faz de maneira bem clara: escuta as minhas palavras, ó Deus, porque eu sei que tu queres me ouvir. Se você olhar, irmãos, ele se apresenta como um servo fiel e íntegro diante de Deus. No versículo 3, ele diz bem claro: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Versículo 4: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Versículo 5: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas, o quê? Não vacilem. E aí nós encontramos, pelo menos, irmãos, interessante isso, né? Eu comecei a enumerar aqui, eu encontrei 9 fatos sobre Davi. Pastor, 9 fatos. Você que está seguindo o raciocínio. Primeiro fato: justo. Se você observar no versículo 1, ouve-me, Senhor, o que? A justiça. Em outras traduções, o que? Ouve-me, Senhor, porque eu sou justo. Ouve-me, Senhor, porque tu me conheces. A segunda característica, irmãos, a respeito de Davi, fato a respeito de Davi, é o clamor, ou seja, é uma oração desesperada. Você sabe o que é uma oração desesperada? É aquele que se dirige para Deus de maneira desesperada e diz: atende ao meu clamor, venha ao meu socorro, venha ao meu auxílio. Terceiro fato sobre Davi, irmãos, ainda no versículo 1, é a sinceridade. Se você olhar, o que é que ele diz assim, ó? Que não é feita com lábios o quê? Enganosos, fraudulentos, mentirosos. Já que eu propus com os irmãos pelo menos esses 9 fatos a respeito de Davi, vamos pular lá para o versículo 3. Nós encontramos o 4º fato. Sabe o que? Um homem provado, examinado. O que é que diz o texto? Provaste o meu coração, examinaste-me. Não é isso mesmo, irmãos? E aí vem o 5º fato de Davi, que é encontrado inocente. Nada foi encontrado com ele. Se você olhar, diz, ó, e nada achaste. É Deus. Aí eu me lembro, diga de quem? De Jó. Lembra que Jó diz o quê? Prova-me em quê? Em balanças fiéis, e verás que em mim não há o quê? Dolo, injustiça, pecado e iniquidade. Vamos adiante, irmãos. Se você olhar, o 6º fato sobre a vida de Davi está ainda no versículo 3, sabe o que? O propósito para a boca, a dedicação. Ele diz assim, ó: propus que a minha boca não transgredirá. O que ele está dizendo? Eu me propus, Senhor, eu teria todos os motivos para falar mal de Saul, eu teria todos os motivos para praguejar ele, eu teria todos os motivos para jogar maldição nele, eu teria todos os motivos para todos os dias. Você sabe o que é? Você sair fugido da sua casa, da sua família, do seu lar, perseguido por alguém para lhe matar. Ele teria todos os motivos, mas ele disse assim, ó: eu propus com a minha boca, sabe o que? Eu dediquei a minha boca, não transgredi. No versículo 4 nós encontramos o 7º fato. Se você olhar, irmãos, olha assim, ó: 7º fato: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Ou seja, guardou-se, foi vitorioso na tentação. Era uma tentação, irmãos. Os irmãos lembram daquela vez que Saul entrou na caverna?
e que deu um desarranjo estomacal. Era a oportunidade de Davi fazer o que, irmãos? Matá-lo. Mas o que foi que Davi fez? Não fez isso. Mas vamos adiante para a gente concluir o raciocínio. Se você olhar no versículo 6, você encontra o 8º fato a respeito de Davi. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Sabe o que é isso, irmãos? Confiança em Deus. Tu queres me ouvir. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Se você pular para o versículo 7, nós encontramos o 9º e o último fato sobre Davi, que é a confiança plena em Deus. Faze-me maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confia, dos que se levanta contra a tua obra. Se você analisar bem, no versículo 6 e 7, ele apela a Deus pedindo um julgamento justo, defendendo contra os perversos. O que é que diz o versículo 6? Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aquele que em ti confia, dos que se levanta contra a tua destra. Nós estamos caminhando para o final, mas se você olhar no versículo 8 e 9, ele pede a proteção de Deus contra os ímpios. Notou que ele utiliza uma linguagem maravilhosa, assim, guarda-me, como que? Como a menina do olho. Como a menina do olho, parte mais sensível do ser humano, menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Se você reparar, para os homens mundanos a herança é o prazer, e o prazer são dessa vida. Se você reparar bem no versículo 14, o que é que diz assim? Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enche do teu tesouro oculto, estás fartos de filhos, e dão ao seu sobejo as suas crianças. Aí ele fecha de maneira maravilhosa o Salmo 17 no versículo 15, quando ele mostra que para os homens espirituais a herança e o prazer se encontram em Deus. Veja o que é que ele diz no versículo 15: quanto a mim, é Davi falando, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. E aí nós concluímos essa reflexão. Pelo menos, irmãos, deste salmo nós tiramos pelo menos 3 grandes bênçãos provenientes de Deus. Pastor, primeira bênção está no versículo 7. Repare bem, primeira bênção no versículo 7. O que é que diz assim, irmãos? Faze-me maravilhosas as tuas o quê? Beneficência, tua bondade. É a primeira grande bênção proveniente de Deus, que é manifestação da beneficência da bondade de Deus. Se não fosse a bondade do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a bondade do Senhor, nós não estaríamos vivos. Se não fosse a bondade do Senhor, nós não teríamos entendimento da sua palavra. Mas a bondade dele nos alcançou, porque ele é bom, em todo o tempo ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. A segunda grande bênção proveniente de Deus, vamos pular para o versículo 8. O que é, irmãos? Ser guardado do mal. Porque ele diz assim, guarda-me como a menina dos olhos. E mais adiante, nesse mesmo versículo, é a terceira bênção de Deus: ser escondido do mal. Pastor, não é a mesma coisa ser guardado e ser escondido? Se você reparar, isso foi o que eu passei um tempo analisando, principalmente a grafia. Quando ele diz assim, guarda-me como a menina dos teus olhos, estava falando algo que no corpo, pessoal. Mas quando ele diz assim, esconde-me debaixo das asas, esconde-me debaixo das tuas asas. O que ele queria, irmãos? Uma proteção maior. Porque está dizendo assim, debaixo das tuas asas eu encontro o abrigo, debaixo das tuas asas eu encontro o refúgio, debaixo das tuas asas eu encontro, sabe o que? O livramento, porque debaixo das tuas asas eu estou protegido. Todos nós estamos aqui, e quando nós olhamos para esse salmo, nos dá a esperança de quê? Que o Senhor é justo, e quando nós pedimos a Ele justiça, Ele provê todas as coisas, porque o Senhor é justo. Davi aqui estava na caverna de Adulão, com 400 homens. Já notou qual eram as qualidades dos homens? Desajustado, desapontado, desalentado.
Diz que tinha o quê? De espírito quebrantado, sei lá o quê. Eram homens que não tinham prazer, mas que seguiram Davi. Você já imaginou Davi chegar numa caverna de Adulão, juntamente com 400 homens, um pior do que o outro, mas ele encontrou em Deus, diga o quê? Justiça. Por isso que ele fecha este versículo 15, que praticamente é o clímax do Salmo. Quanto a mim, contemplarei a tua face. Está dizendo o quê? Quanto a mim, eu tenho esperança que eu vou te ver. Quanto a mim, eu tenho esperança porque eu vou estar diante de ti. É aquilo que Jó falou no capítulo 19, versículo 25, quando Jó estava num estado pior, doente, sem dinheiro, sem casa, sem comida, sem esposa, sem filhos, sem ninguém. E os 3 amigos foram lá, o que ele apurrinhar. Ele, em dado momento, ele diz o quê? Olha, eu sei, essa é a minha situação. Depois de consumir da minha pele, em minha carne viva, eu verei o quê? A Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa era a esperança de Jó, e essa é a esperança de Davi. Guarda-me como uma menina dos teus olhos, guarda-me debaixo das tuas asas, esconde-me, porque se tu fizeres isso, Saul não vai me encontrar, como não me encontrou. Saul não vai me matar, como não matou. E Davi pôde assumir o trono. É por isso que o Salmo 17, a beleza dele está no pano de fundo. Quando nós lemos, nós entendemos muitas coisas. Qual foi o momento crucial da vida de Davi? Que Deus em Cristo abençoe.